Meu querido, minha querida, se você critica o Ministério Público confundindo o promotor de justiça ou a promotora de justiça com aquele mero acusador do processo penal, sinto lhe dizer que você está errado. Mas muito errado. Fala, meu povo, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Bruno Torrano. Se quiser se inscrever, se inscreva. Se não quiser, não se inscreva. Pode curtir, pode não curtir. Faça o que você bem entender. Muitos de vocês me pediram no Instagram para falar um pouco sobre a função extrajudicial do Ministério Público, conhecida carinhosamente como função resolutiva do Ministério Público. Desde o início eu quero dar um ar prático para o negócio. Então imagine uma situação. Você está aí estudando para o concurso de promotor, promotora de justiça. Você vem a ser aprovado nesse concurso. Celebração, nomeação, posse. E chega o momento de você escolher a comarca para a qual você vai. Já de início, eu alerto o seguinte: você não fez ou não está fazendo um concurso para promotor da capital do estado. Você está fazendo um concurso para promotor do estado X ou do estado Y. Por que eu digo isso? Porque pela minha experiência pessoal, pelo que eu vejo por aí, de 80 a 90% daqueles que são aprovados em um concurso para o Ministério Público Estadual vão para o interior do estado no início da carreira. E muito provavelmente vai ser nesse momento que você terá mais contato com a função extrajudicial do Ministério Público. Não que você não possa, numa promotoria especializada, mais para o fim da carreira, ficar numa promotoria que tem uma matéria de extrajudicial. Mas quando você vai para o interior, e daí o título deste vídeo aqui embaixo, você logo vai perceber que o extrajudicial é o feijão com arroz da promotoria do interior. Então vamos lá. Você foi aprovado, escolheu a comarca. Você vai para o interior. Você vai para o interior não é para uma cidade muito grande. A carreira do Ministério Público é composta por entrâncias. Ah, Bruno, não é instância? Não, instância é outra coisa. Aqui a gente está falando de carreira. Então, existe a entrância inicial, ou primeira entrância. A entrância intermediária, ou segunda entrância. E a entrância especial, ou terceira entrância. Você, aprovado no concurso, em início de carreira, muito provavelmente, vai para uma comarca de primeira entrância, que são as comarcas pequenas, cidades pequenas. Estou falando aí de 20 mil habitantes, 30 mil, 40 mil, 50 mil, quando muito. E nessas comarcas, você será o único representante do Ministério Público. Você é o promotor ou a promotora de justiça da cidade. Ponto final. Vai ter uma equipe? Vai ter uma equipe. Muito possivelmente vai ter um analista ou um assessor, um oficial, um estagiário ou 2 estagiários. Essa será a sua equipe.
E no interior, nesta comarca de primeira entrância, você vai lidar com absolutamente todos os ramos do direito. Você vai ter que gastar o seu juridiquês. Você vai botar em prática todo aquele estudo para o seu concurso público. Aquele bando de matéria do edital. Então é normal que você chegue à promotoria pela manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, e você tenha que lidar no início da manhã, por exemplo, com uma questão de infância e juventude. Aí passa meia hora, você lidou com aquela questão, você vai lidar com uma questão de ambiental. Passa ali mais uma hora, você vai ter que ir para um procedimento eleitoral. Por quê? Você estará numa promotoria única. Você também será o promotor eleitoral daquela comarca. Aí chega à tarde, aí haverá a bateria de audiências no Poder Judiciário. Então você fará audiências em execução de alimentos, em interdição, em criminal geral, audiência de custódia, se tiver um flagrante naquele dia. Vocês estão entendendo? Então, por dia, no início de carreira, numa comarca do interior, vocês vão pegar de 5 a 10 matérias diferentes. 5 a 10 ramos do direito diferente. Para ilustrar essas áreas de atuação, vocês podem abrir qualquer site de Ministério Público Estadual. Eu escolhi aqui, por exemplo, o Ministério Público do Paraná. Então vocês vêm aqui em área de atuação e tudo isso aqui são as matérias que vocês vão pegar nessas promotorias do interior, em especial nas de primeira entrância, consumidor, criança, adolescente, criminal, júri, vai ter que fazer júri? Vai, sim senhor. Direitos humanos, e dentro de direitos humanos tem todas essas questões, igualdade de gênero, política agrária, LGBT, povos indígenas, educação, eleitoral, execuções penais, família, fundações e terceiro setor. GAECO, aí vocês podem pedir apoio ao GAECO, mas vocês terão também atribuição para o combate ao crime organizado na comarca de vocês. Habitação e urbanismo, idoso, meio ambiente, ordem tributária, patrimônio público, pessoa com deficiência, política de assistência social, registros públicos e civil, saúde pública e violência doméstica. Então vejam, essas são as áreas que vocês vão pegar diariamente na promotoria de vocês. E aí que vem a questão do extrajudicial. Porque muito do que vocês vão fazer dentro da promotoria, para tentar resolver os problemas que vão chegando em todas essas áreas, muito do que vocês vão fazer não vai depender de um pedido para o Poder Judiciário. Não vai depender que vocês ajuizem uma ação. Pelo contrário, a promotoria de vocês vai ter diversos procedimentos extrajudiciais. Procedimentos que ficam abertos dentro da sua promotoria e que cabe a você tocar. Procedimentos que abrangem quase todas essas matérias que eu mostrei agora há pouco. Então, chegou na promotoria, quase todo dia existe alguma denúncia nova. Então o cidadão vai lá e bate na porta da promotoria, no atendimento ao público, faz alguma reclamação. Cabe a você analisar se aquela reclamação diz respeito a uma área de interesse do Ministério Público. Se se trata de direito individual indisponível,
se existe interesse social, todos aqueles critérios. Vão chegar diariamente para vocês relatórios de diversos órgãos, comunicando alguma irregularidade. Vai chegar, por exemplo, relatório do Conselho Tutelar, manifestando que existe alguma situação de risco para alguma criança, que aquela criança está em vulnerabilidade porque os pais estão praticando maus tratos, ou porque os pais estão negligenciando, ou porque os pais bebem. E aí cabe a você pegar esse relatório e transformar em algum procedimento dentro da sua promotoria para acompanhar essa família. Se o Conselho Tutelar traz muitos indícios de maus tratos, por exemplo, e já há uma situação de urgência formada, é claro que você já pode ir direto para o Poder Judiciário, pedir uma medida protetiva, já pode ajuizar uma ação de destituição do poder familiar, por exemplo, pedir a guarda para outra pessoa, pedir um acolhimento institucional, pode, sem nenhum problema. Mas quando não há uma urgência nítida, notória, você vai ter que acompanhar essa família. E mesmo que haja urgência e você ajuize a ação, ainda assim vai ter um procedimento na sua promotoria, porque você vai acompanhar aquela família, vai continuar acompanhando. Então você vai instaurar um procedimento na sua promotoria para requisitar a rede de proteção que acompanha aquela família, requisitar ao CREAS um estudo social, requisitar ao Conselho Tutelar que continue o acompanhamento e que comunique alguma situação de emergência, de urgência, requisitar acompanhamento psicológico daquela criança, requisitar a instauração de inquérito policial por parte da delegacia de polícia. E esse procedimento ficará na sua promotoria, é um procedimento extrajudicial. Aí que vem a questão. Beleza, existem procedimentos extrajudiciais, mas quais são eles? Tudo isso está em resoluções do CNMP. Então, por exemplo, chega esse relatório do Conselho Tutelar. Você tem uma certa liberdade para escolher qual que é o procedimento adequado naquele momento. Ou se você quer ir direto para o Poder Judiciário. Mas digamos que não é o caso de ir ao Poder Judiciário. Você analisa, avalia a situação e fala, não, vou abrir um procedimento. Qual que é o procedimento que você vai abrir? Aí depende da sua avaliação. Por exemplo, você pode instaurar uma notícia de fato. Para que serve notícia de fato? Serve para apurar a plausibilidade daquela denúncia. Então você fará algumas diligências para ver se de fato existe uma situação de risco ali e se de fato o Ministério Público tem que acompanhar com algum outro procedimento. A notícia de fato te dá 30 dias para fazer diligências, prorrogáveis por mais 90. Só lembrando aí para quem está estudando que na notícia de fato você não vai poder usar da requisição. Você não pode requisitar em notícia de fato. Tem esse detalhe. Ok? Mas se o Conselho Tutelar já trouxe para você muita coisa, muitos indícios, pode ser que você escolha abrir diretamente um procedimento administrativo para tutela de direito individual indisponível, já pulando a notícia de fato. Então vejam, vocês têm um certo grau de liberdade. Vai chegar na sua promotoria ainda, e sempre chega lá na promotoria que eu estou, por exemplo, um boletim de ocorrência da Polícia Militar Ambiental, falando, flagramos um desmatamento
grave na Fazenda X. É área de preservação permanente, é perto do Rio São Francisco, aqui no caso da minha comarca. Foram tantos hectares, o proprietário é fulano. Nós realizamos uma visita in loco, nós vimos isso. Tomamos as providências administrativas, mas estamos comunicando ao Ministério Público para as providências cabíveis. E aí? O que você vai fazer? Aí você vai ter também uma margem de escolha. 90% das vezes, 95% das vezes, estou falando das minhas escolhas. Eu prefiro instaurar uma notícia de fato, porque uma notícia de fato permite apurar a plausibilidade daquela denúncia e te dá aí um prazo razoável, de 30 dias mais 90, para você fazer isso. E depois eu converto em algum outro procedimento. Mas se a Polícia Militar Ambiental, por exemplo, já traz lá um auto de infração, traz a vistoria bonitinha, não sei o quê, você pode também optar, nesse caso, por instaurar diretamente um inquérito civil para notificar o possível desmatador para que preste informações, ou então já para notificar, para agendar uma reunião com ele, para tratar de um termo de ajustamento de conduta, para que ele faça um plano de regeneração da área degradada em 90 dias, 120 dias, para que ele pague uma multa, para que ele faça isso, aquilo, etc. Você pode fazer isso. Assim como pode instaurar um procedimento preparatório em vez de um inquérito civil. Fica na sua margem de escolha. Procedimento preparatório. Aí depois você converte para um inquérito civil, se for o caso. Mas veja, tudo isso é uma atuação extrajudicial, resolutiva. Por quê? Você vai firmar, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta nesse inquérito civil com esse desmatador. Só que não acaba por aí a sua atuação extrajudicial. Até aí você não fez nenhum pedido para o judiciário. Então você celebrou esse termo de ajustamento de conduta, o possível desmatador falou, beleza, estou me comprometendo a cumprir o que foi acordado. Agora você vai ter que acompanhar para ver se ele vai cumprir mesmo. Aí, se ele cumprir, lá na frente, você arquiva. Se ele não cumprir, aí você toma as providências cabíveis, inclusive as providências judiciais. Mas a atuação do Ministério Público Extrajudicial é muito rica. Abrange todas essas áreas e tem esses instrumentos que não dependem de pedido para o Poder Judiciário. Termos de ajustamento de conduta, poder de requisição, recomendações. Recomendação é um ato de convencimento, não é um ato coercitivo. Quando você faz uma recomendação administrativa, você não está falando para a pessoa, faça isso. Estou mandando você fazer. Não, você está falando, eu recomendo que você faça. Eu estou expondo o entendimento do Ministério Público. Se você não fizer, aí sim eu vou tomar as medidas que eu considero necessárias. Então, me diga, por favor, no prazo de 10 dias, se você vai acatar ou não essa recomendação. Lá na comarca do interior, diariamente ou semanalmente, você vai ter que conversar com diversos outros órgãos, como Polícia Militar, Polícia Civil, com Conselho Tutelar, com Instituto de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, com o Lar dos Idosos. É uma atuação muito dinâmica, essa atuação extrajudicial. E ela tem como objetivo resolver problemas de forma efetiva. Se não der certo, aí vai para o judiciário. Pede para o judiciário uma medida que seja coercitiva.
Além disso, não se esqueçam que vocês estão lá na promotoria de primeira instância, promotoria única. Vocês serão os responsáveis por fazer inspeções em diversos órgãos públicos. Então, vocês vão ter que inspecionar, por exemplo, 2 vezes por ano a delegacia de polícia. Ver como que estão as coisas lá. Quantos inquéritos tem, se a estrutura está boa, se o depósito está adequado. O que pode ser feito para melhorar. Conversar com o delegado, com os investigadores. Vão ter que inspecionar o presídio, conversar com os presos, ver se não tem nenhum abuso acontecendo. Vão ter que inspecionar a instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, as instituições que aplicam medidas socioeducativas, o lar dos idosos, tudo isso presencialmente. Isso também faz parte da atuação extrajudicial. Então, para finalizar, a ideia aqui foi só apresentar para vocês essa área de atuação extrajudicial, que é uma área muito dinâmica e, repito, é o feijão com arroz da promotoria. Vocês vão ter que se acostumar com isso. É uma área que traz muita satisfação pessoal também. Porque vocês, no fim das contas, conseguem melhorar vários aspectos ali da realidade local. E sempre conversando, negociando dentro da promotoria, chamando pessoas para serem ouvidas dentro da promotoria, fazendo reuniões, audiências públicas. Maravilha, meus queridos? Então é isso. Qualquer coisa, conversem comigo lá no Instagram, peçam esclarecimentos, posso gravar mais vídeos sobre essa matéria. Tamo junto sempre. Aquele abraço!